Olá, gente linda, gente maravilhosa. Prazer estar aqui. Eu amo estar aqui com vocês. Sinto falta de não estar aqui. Fiquei alguns dias sem gravar. Senti muita falta, estava ocupada, mas gratidão por estar aqui. Prazer em falar com vocês, tá? Vocês sabem que eu gosto de falar muito das coisas que eu vivo, né? De me analisar, de refletir, eu penso muito. E muitas vezes eu pensar muito, a gente erra também, né? Eu estava pensando, a semana passada eu recebi meu filho, que mora em Recife, e já fazia mais de um ano que eu não o via pessoalmente. Por quê? Morando em Recife e ele trabalhando fora do país, que ele estava muito nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, Inglaterra, e eu estava vendo muito pouco ele pessoalmente. Até que eu consegui com que ele tivesse os 3 ou 4 dias de folga e viesse para cá. E recebi ele. E percebi que ele estava magoado comigo, tá? É um filho, eu tenho 3 filhos, como vocês sabem. Ele tem 33 anos, eu tenho outro de quase 30 anos e uma de 19 anos. Eu percebi que ele estava um pouquinho magoado comigo, talvez nessa nossa distância, de a gente se falar pouco, porque um dia porque o fuso horário não bate, outro dia porque eu acho que eu vou atrapalhar ele, e aí ele da mesma forma, né? E eu percebi de que ele estava meio sentido comigo. E lógico que eu tenho que perguntar, filho, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa para você? E ele me disse assim, mãe, muitas vezes eu vejo você conversando com tantas pessoas, você se multiplicando, não se dividindo para dar conta do seu trabalho. Eu acho você impressionante, mas eu me magoei sim. Me magoei porque eu tenho visto como você trata minha irmã, que tem 15 anos de diferença dele, como você trata o meu irmão, que tem 5 para 6 anos de diferença dele, e como você me tratou, como você me educou. Nossa, mãe, não posso dizer, a sua educação foi plena, mas você exigiu muito de mim. Muitas vezes você me batia porque queria que eu fosse perfeito. Eu sou o que eu sou realmente por você. Ele falou isso pra mim, e isso eu já estava chorando, né, gente? Imagina se eu não estava chorando nessa hora, porque ele estava magoado comigo. Aí eu falei, mas como? O que eu te fiz? Mãe, pensa bem. Como você trata a Damares, a minha irmã, como você trata o meu irmão, você é complacente, você é permissiva, coisas que você não foi comigo. E aí eu ficava perguntando, e nos meus melindres, nas minhas mágoas, nas minhas noites que eu sentia saudade de você, eu falava assim, será que minha mãe me ama tanto quanto ama meus irmãos? E muitas vezes eu chorei porque eu achei que você não me amasse. Gente, eu tô com vontade de chorar. Eu não vou chorar, mas eu chorei muito. Nessa hora, eu pedi perdão para ele. Mas eu pedi um perdão sem entender o que era esse perdão. Porque eu estava me sentindo culpada. E para mim o perdão é culpa. Tá? Eu estava me sentindo culpada por não ser para ele o que eu fui para os irmãos dele, o que eu estou sendo. Abracei, ele também me abraçou, lógico, nós somos mãe e filho, por mais problemas que possa ter, por mais chateações, nós somos mãe e filho e o amor prevalece, não tem como. E como falo, são nas minhas orações da noite, que eu não rezo Pai Nosso, Ave Maria, mas eu reflito, eu percebi o quanto ele tinha razão. Mas eu percebi também que eu deveria me perdoar, que eu não tinha que me sentir culpada. Por quê? Porque quando esse meu filho nasceu, eu era muito novinha, inexperiente, imatura, sem nenhuma evolução espiritual. Ou iniciando, lógico, uma evolução sempre tem, mas eu não tinha essa expansão de consciência que eu tenho hoje, que ainda é pequena, mas que muito maior do que era. E eu percebi que quando ele nasceu, eu dei o meu melhor.
Então eu exigi dele, porque eu queria que ele fosse um homem perfeito, uma pessoa de bem, um homem de bem, um marido ideal, um filho ideal, um profissional ideal. E eu exigi. Dormia com a mão no peito dele, de medo que ele morresse. Aquele era o amor que eu conhecia. O amor que eu conhecia era aquele, um amor onde era exigente, um amor provocador, um amor que não libertava, um amor que cobrava. Aquele era o meu amor, é o que eu entendia de amor. 5 anos para 6 anos depois, nasceu o outro, né? O meu filho do meio, o Diogo, que hoje está com 29 anos. O quanto eu errei no Douglas, no meu mais velho, eu logicamente tentei acertar no Diogo. Já estava um pouco mais, numa expandida maior, já entendia a vida um pouquinho maior, mais, eu já estava mais velha, já vi as coisas que eu tinha errado com o Douglas, tentei acertar no Diogo. Enquanto no Douglas, no meu mais velho, eu não permitia nem que ele colocasse o pé no chão para não se resfriar, para não pegar vento e aquela proteção, nele já me libertei um pouquinho mais, já permitia que ele andasse numa roda gigante, já permitia que ele fizesse coisas que eu não deixava o mais velho fazer, mas por medo, por amor. O amor que eu tinha, o meu maior amor, eu passei para o Diogo. Logicamente, ele foi experienciado de uma forma diferente. Ele foi mostrado a vida para ele de uma forma diferente do que eu mostrei para o Douglas. Quando a Damares nasceu 10 anos depois, lógico que tudo que eu errei no Diogo, tudo que eu errei no Douglas, lógico que eu tentei acertar na Damares. E foi muito complacente. Complacente até hoje. Foi nessa complacência é que ele foi cobrada pelo Douglas, né? De eu não ser igual. Mas eu estava entendendo que o amor que eu tinha com o Douglas e o amor que eu tinha com o Diogo era um amor irreal. Era um amor que suprimia, era um amor que podava, um amor limitante. E eu comecei a trabalhar com a Damares e logicamente com eles também, que já estavam todos juntos também, com idades diferentes, mas todos juntos, mas de ensiná-los a viver a vida, de não depender de mim, de eles terem saudades de mim e não sentirem falta de mim se um dia eu não estivesse por perto. Que eles se virassem na vida, que não dependesse de ninguém. Nesse momento, eu entendi que eu poderia me perdoar, que eu não precisava ter essas culpas, esses remorsos que o Douglas me mostrou que eu poderia ter. Nesse momento, eu entendi o que era perdão. Perdão não é nós sermos omissos para as coisas que estão acontecendo. Alguém fez alguma coisa para mim, eu não posso ser omissa, mas eu tenho que me libertar desse sentimento que me aprisiona, esse sentimento de culpa que aprisiona a mim ou aprisiona a outra pessoa, porque eu vou apontar, eu não te perdoo, mas muitas vezes eu não estou me perdoando. Por quê? Na maioria das vezes, se a gente for refletir, aquilo que a pessoa não consegue nos perdoar é porque nós provocamos também. É um acontecimento provocado por mim. Nós tivemos a provocação também. Nesse momento, eu consegui entender e perdoar o meu pai. Olha que coisa, né? Que até aí, as religiões que eu frequentei, os cultos que eu assisti, me diziam que perdoar era esquecer. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir perdoar. Se perdoar e esquecer, eu vou ter que meter minha cabeça na parede, ter amnésia, porque esquecer eu não vou esquecer. Perdoar e esquecer, então jamais vou conseguir perdoar. Esse apoio dos meus filhos, essa reflexão que eu fiz, eu consegui perdoar meu pai. Como? Meu pai é uma pessoa de 96 anos. Não tem um grau de evolução expandido como alguns de nós estamos correndo atrás. Ele ainda está parado lá no tempo lá atrás. Não é uma pessoa de uma bondade de coração, tá? Vamos dizer, é uma pessoa má. Quando eu tinha 16 anos, ele me apareceu em casa com um homem de 49 anos para que eu casasse. Lógico que eu não queria casar, eu era uma menina de 16 anos, não dava para casar.
Fugi de casa, fiquei na vizinha. Passei o dia todo lá. Quando eu voltei para casa, apanhei muito. E ele dizia assim: você vai casar. E eu dizia: não vou casar. E ele dizia: vai casar. Se você não casar, você vai para a rua. E você vai escolher agora, ou você casa ou a porta é serventia da casa. Minha mãe entrou em pânico. Meus irmãos em pânico. Eu tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Entraram em pânico. Mas ele me botou para fora de casa naquele dia mesmo, com minha roupa do corpo, aos 16 anos de idade, há quase 40 anos atrás. Lógico, gente, há 40 anos atrás, você imagina uma menina de 16 anos na rua. Imagina o sofrimento da minha mãe. Imagina o que foi o caos naquela época. Nada mais é biscate, concorda? Passei alguns dias na rua porque ninguém me queria, até arrumar um emprego. Passei uma vida não perdoando meu pai por isso, porque eu sofri pra caramba. Sofri muito, gente. Comi o pão que o diabo amassou. Não virei uma prostituta, não virei uma assassina, não virei uma drogada, não virei uma pessoa delinquente. Talvez porque não estivesse no meu caminho, porque talvez eu tivesse uma base familiar também, né? E não virei. 3 anos depois, mais ou menos, que saí de casa, eu casei com meu marido, que eu casei mais 10 vezes com ele. Casei e minha mãe morreu no mesmo ano que eu casei. Quem é que veio morar comigo? Meu pai. Isso quer dizer que há mais de 30 anos, entre idas e vindas, vai, volta, faz, vai, mora comigo. Por que dessas idas e vindas? Porque ele apronta bastante, ele não é uma pessoa de bom coração, ele é maldoso e muitas vezes ele foi e voltou. Mas mesmo assim, quem cuida dele sou eu. Ele mora dentro da minha casa, tem o melhor quarto da casa, mora comigo. Mas sempre com aquela minha ponta de não dá para perdoar. Olha o que ele fez para mim. Quando aconteceu tudo isso com meu filho, que foi agora esses dias, tá, gente? Não foi muito tempo, não. Eu entendi o quanto meu pai me amava. O quanto meu pai me amava errado. Porque na cabeça dele, a filha dele, a princesa dele, aos 16 anos de idade, se ele morresse, ele teria deixado a princesa dele com uma pessoa que cuidasse dela, que não a deixaria passar fome, que não deixaria ela com problemas. Então, na cabeça dele, o melhor para a filha dele, para a princesa dele, era ela casar com um homem mais velho. Errado, tá muito errado, tá tudo errado. Mas isso é o que ele pensou. Era a forma que ele entendia o que era amar. Da mesma forma que eu entendia que o amar os meus filhos era também cobrar. Deu para entender, gente? Nesse momento, eu consegui perdoar meu pai. Eu consegui entender que nós não podemos dar mais do que nós temos. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. E o que eu tenho hoje, gente, é essa lição que eu tive há pouco tempo, que eu quero passar para vocês. É uma lição que eu tive. Então, gente, hoje eu sei o que é perdoar. Eu não sou omissa. Aconteceu, tá? Eu não sou omissa, mas foi libertador para mim sair dessas entranhas de apontar: você fez isso comigo. Porque ao mesmo tempo meu filho me apontava: você fez isso comigo. E eu entendi que eu não posso ter culpas, eu não posso me culpar, eu preciso me perdoar. Eu não posso ter remorso, porque quando eu fiz, foi o meu melhor. Quando meu pai tomou aquela atitude, naquele momento, para ele era o melhor. Gente, vamos nos libertar das nossas culpas. Não damos mais do que nós temos. Não recebemos de ninguém mais do que temos. Não podemos ser omissos. Não somos omissos. Não é isso que eu estou dizendo. Aconteceu.
tá? Mas se liberte, não fique com aquele sentimento, senão você vai ficar preso ao outro. Isso foi libertador. Então, eu enxergo hoje o perdão como compaixão, como libertação. E aí eu pude entender quando Jesus disse que perdoar 77 vezes 7 é compreender o outro, compreender e dar uma chance para ele crescer. Não precisa abraçar nem beijar, mas pode dar chance para que ele cresça. Gente, desculpa o desabafo, é algo que eu gostaria de ter contado já há algum tempo, mas a gente também é invasão na nossa vida, mas eu vi que isso, como me salvou de um monte de coisas, gente, de um monte de limitações que eu tinha, eu quero também passar para vocês. Não se arrependam do que fez, porque no momento que fizemos, no momento que nós decidimos, aquele momento foi o melhor, mesmo que 2 segundos depois, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, fala assim, poderia ter agido de forma diferente, eu poderia ter falado de forma diferente, eu poderia ter agido ou feito alguma coisa diferente, mas naquele momento era o melhor, não tínhamos outra coisa. A melhor decisão foi aquela, porque antes de deixar de decidir, nós temos que decidir, nós não podemos ficar nunca em cima do muro. Nós temos que sair da nossa zona de neutralidade. Nós temos que sair da nossa inércia. Nós devemos tomar atitudes. Ou atitudes para que a gente avance, ou atitudes que a gente volte para trás. Mas atitude nós temos que tomar. Caia de um lado do muro. Ou para trás ou para frente, mas caia. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por terem me escutado.